Deus vê as suas lutas. O Espírito Santo trará a sua resposta. Talvez exista algo acontecendo dentro de você que ninguém ao seu redor consegue perceber. Por fora, você continua vivendo a rotina. Fala com as pessoas. Sorri quando precisa. Segue tentando manter tudo funcionando. Mas dentro do seu coração existe uma luta que parece não ter descanso. Pensamentos que voltam todas as noites. Preocupações que aparecem logo pela manhã. Perguntas que você já fez muitas vezes e ainda parecem não ter uma resposta. Talvez você até tenha orado sobre isso. Talvez tenha falado com Deus em silêncio, em momentos em que ninguém estava olhando, em momentos em que seu coração estava cansado demais para explicar o que estava sentindo. E em alguns desses momentos, pode ter surgido uma pergunta silenciosa dentro de você. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? A verdade é que existem lutas que ninguém percebe, batalhas internas que acontecem no lugar mais profundo da alma. Mas existe algo que a palavra de Deus revela com muita clareza. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando parece que o silêncio tomou conta da situação, Deus vê. Ele vê cada lágrima que você tentou esconder. Ele vê cada noite em que sua mente não encontrou descanso. Ele vê cada oração que saiu do seu coração, mesmo quando as palavras eram poucas. E existe algo poderoso que muitas pessoas esquecem nesses momentos. Quando o coração do Filho de Deus está em luta, o Espírito Santo não permanece distante. Ele se aproxima, ele consola, e no tempo certo, ele traz clareza, direção e a resposta que o seu coração precisa. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar onde as perguntas são muitas, mas as respostas ainda não chegaram. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa entender hoje. Algumas das respostas mais profundas que Deus libera na vida de alguém nascem exatamente no meio das lutas que essa pessoa está enfrentando. E ao longo desta mensagem, você vai entender 7 verdades espirituais poderosas que revelam algo que pode transformar completamente a forma como você está olhando para as batalhas da sua vida. Porque quando você entende como Deus age no meio das lutas, você começa a perceber que o Espírito Santo já está trabalhando na resposta que você tanto precisa. E algumas dessas respostas podem estar mais perto do que você imagina. As lutas que ninguém vê, mas que Deus conhece. Existem batalhas que acontecem em silêncio. São aquelas lutas que ninguém percebe. Aquelas que não aparecem nas conversas. Aquelas que ficam guardadas no lugar mais profundo do coração. Talvez as pessoas ao seu redor pensem que está tudo bem. Elas veem você seguindo a rotina. Veem você trabalhando, conversando, vivendo o dia normalmente. Mas dentro de você existe uma batalha acontecendo. Uma luta contra pensamentos que insistem em voltar. Uma luta contra preocupações que parecem não desaparecer. Uma luta contra medos que às vezes surgem quando a noite chega e tudo fica em silêncio. Muitas pessoas carregam esse tipo de luta. Lutas que não são visíveis, mas que pesam profundamente dentro da alma. E é exatamente nesses momentos que uma das maiores dúvidas começa a aparecer dentro do coração. Será que Deus realmente está vendo o que eu estou passando? A palavra de Deus responde essa pergunta de forma muito clara. No Salmo 56:8, está escrito algo poderoso. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso significa algo profundo. Cada lágrima que você derramou, cada momento em que seu coração ficou apertado, cada oração silenciosa que saiu da sua alma, Deus viu tudo. Nada passou despercebido diante dele. Mesmo quando parecia que ninguém estava percebendo a sua dor. Mesmo quando parecia que você estava enfrentando tudo sozinho. Deus estava olhando para o seu coração. Ele conhece as lutas que você nunca contou para ninguém. Ele conhece as perguntas que você fez em silêncio. Ele conhece até mesmo aquelas orações que você tentou fazer,
mas que se transformaram apenas em um suspiro profundo. Porque existe algo muito importante que muitas pessoas esquecem. Deus não observa apenas o que acontece por fora. Ele olha diretamente para o coração. No 1 Samuel 16:7, a palavra declara: "O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." Isso significa que enquanto as pessoas ao seu redor enxergam apenas o que é visível, Deus vê o que ninguém mais consegue ver. Ele vê a luta que está acontecendo dentro da sua mente. Ele vê o peso que você está carregando dentro da sua alma. Ele vê o esforço que você tem feito para continuar caminhando, mesmo quando algumas partes do seu coração estão cansadas. E existe algo muito consolador nisso. Quando uma pessoa entende que Deus vê as suas lutas, algo começa a mudar dentro dela, porque a dor que antes parecia invisível, agora passa a ter um testemunho divino. O sofrimento que parecia ignorado, agora está diante dos olhos do Pai. E quando Deus vê uma luta, Ele não permanece indiferente. A Bíblia mostra muitas vezes que quando o clamor do coração de alguém chega até Ele, algo começa a se mover no mundo espiritual. Foi assim com Ana, quando ela chorou diante do Senhor em silêncio. Foi assim com Davi, quando ele derramou sua alma em oração nos Salmos. Foi assim com o povo de Israel, quando estavam oprimidos e clamaram por libertação. Em todos esses momentos, parecia que o sofrimento estava sendo ignorado. Mas a verdade era outra. Deus estava vendo tudo, e quando chegou o tempo certo, Ele trouxe resposta, direção e livramento. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Um momento em que a luta parece silenciosa. Um momento em que você continua caminhando. Mas dentro de você existem perguntas que ainda não encontraram resposta. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa guardar no coração. A luta que você está enfrentando não passou despercebida diante de Deus. Ele viu cada detalhe. Ele conhece cada pensamento. Ele conhece cada lágrima. E quando Deus vê uma luta, muitas vezes isso significa que algo muito profundo está sendo preparado. Porque em muitos momentos da caminhada espiritual, antes da resposta, vem o processo. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Mas existe um motivo espiritual muito poderoso para algumas das lutas que enfrentamos. E entender isso pode mudar completamente a forma como você olha para aquilo que está acontecendo na sua vida agora. Algumas lutas são o lugar onde Deus começa a preparar a resposta. Quando uma pessoa está vivendo um tempo de luta, é natural pensar que algo está errado. A mente começa a perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Por que parece que tudo ficou mais difícil? Por que Deus ainda não respondeu aquilo que eu tanto pedi? Essas perguntas são mais comuns do que muitas pessoas imaginam. Porque quando o coração está cansado, quando a mente está cheia de preocupações, quando as respostas ainda não chegaram, é fácil acreditar que a luta é apenas um sinal de atraso ou de abandono. Mas a palavra de Deus revela algo muito profundo que muda completamente essa perspectiva. Muitas vezes o lugar onde a luta começa é exatamente o lugar onde Deus começa a preparar a resposta. Na Bíblia, existem muitos momentos em que isso aconteceu. Antes de José viver os sonhos que Deus tinha para a vida dele, ele passou por anos de processo. Ele foi incompreendido pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi levado para uma terra distante. Foi acusado injustamente. E chegou até a ser colocado em uma prisão. Se alguém olhasse apenas para aquele momento da história, poderia pensar que tudo estava perdido. Mas havia algo acontecendo que ninguém conseguia perceber. Mesmo dentro da prisão, mesmo no meio da injustiça, mesmo quando parecia que a vida tinha parado, Deus estava preparando a resposta. Aquela prisão não era o fim da história de José. Era parte do processo que o levaria exatamente para o lugar onde Deus havia decidido colocá-lo. O mesmo aconteceu com Davi. Antes de se tornar rei, Davi passou por anos de perseguição.
Ele teve que fugir. Teve que se esconder em cavernas. Teve que viver momentos em que parecia que tudo estava fora do lugar. Mas enquanto Davi estava enfrentando essas lutas, algo muito profundo estava acontecendo dentro dele. O coração dele estava sendo moldado. A fé dele estava sendo fortalecida. A dependência dele em Deus estava se tornando mais profunda. E quando chegou o tempo certo, a promessa que parecia distante se tornou realidade. Isso revela uma verdade espiritual muito importante. Nem toda luta significa que Deus está distante. Em muitos momentos, a luta é exatamente o lugar onde Deus está trabalhando de forma mais profunda. Porque enquanto você está caminhando por esse processo, o Espírito Santo está preparando algo dentro de você. Ele fortalece o coração. Ele amadurece a fé. Ele ajusta caminhos. Ele abre portas que ainda não são visíveis. E muitas vezes, enquanto a pessoa pensa que está apenas atravessando uma fase difícil, Deus já começou a mover a resposta que ela pediu. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que algumas coisas parecem confusas. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e pensando que tudo ficou mais difícil do que deveria. Mas existe algo muito importante que você precisa lembrar. A história que Deus está escrevendo na sua vida não termina na luta. O que você está vivendo agora pode ser apenas uma parte do processo. Uma parte que ainda não mostra tudo o que Deus está preparando. Porque quando Deus decide agir na vida de alguém, Ele não trabalha apenas nas circunstâncias. Ele trabalha também no coração. E muitas vezes, enquanto você está esperando pela resposta, o Espírito Santo já começou a trabalhar silenciosamente em caminhos que você ainda não consegue ver. E entender isso muda completamente a forma como uma pessoa atravessa as suas batalhas. Porque quando você entende que Deus está trabalhando mesmo no silêncio, a luta deixa de ser apenas um peso. Ela começa a se transformar em um lugar de preparação. E existe algo ainda mais profundo que muitas pessoas não percebem. Em alguns momentos da caminhada espiritual, as lutas não apenas revelam o que está acontecendo ao redor de você. Elas revelam algo muito importante sobre aquilo que Deus está fazendo dentro de você. E quando essa compreensão chega ao coração, algo começa a mudar de forma poderosa. O Espírito Santo fala no silêncio das lutas. Existem momentos na caminhada espiritual em que tudo parece ficar em silêncio. A oração é feita, mas a resposta ainda não chegou. O coração clama, mas as circunstâncias continuam parecendo as mesmas. Nesses momentos, muitas pessoas começam a sentir que Deus está distante. A mente começa a criar perguntas. Por que ainda não aconteceu? Será que Deus realmente está ouvindo? Será que minhas orações chegaram até Ele? Mas existe algo muito profundo que a palavra de Deus revela. O silêncio não significa a ausência de Deus. Na verdade, muitas vezes o silêncio é exatamente o ambiente onde o Espírito Santo começa a falar de maneira mais profunda. Porque existem vozes dentro da vida que fazem muito barulho. As preocupações fazem barulho. Os medos fazem barulho. As pressões do dia a dia fazem barulho. As opiniões das pessoas fazem barulho. Quando tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, o coração fica cheio de ruídos. E quando o coração está cheio de ruídos, fica difícil perceber aquilo que Deus está dizendo. É por isso que muitas vezes Deus permite momentos de silêncio. Momentos em que algumas respostas demoram. Momentos em que o coração é levado para um lugar mais profundo de busca. Porque nesses momentos algo começa a acontecer dentro da pessoa. A sensibilidade espiritual começa a crescer. A dependência de Deus se torna mais real. A busca pela presença do Espírito Santo se torna mais sincera. Na Bíblia, existe uma passagem muito marcante sobre isso. Quando o profeta Elias estava em um momento de grande cansaço espiritual, ele buscou a presença de Deus. E então aconteceram várias manifestações ao redor dele. Veio um vento forte. Veio um terremoto. Veio fogo. Mas a palavra diz algo surpreendente.
Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Depois de tudo isso, veio algo diferente. Veio uma brisa suave. E foi nessa suave voz que Deus falou com Elias. Essa passagem revela algo muito profundo. A voz de Deus muitas vezes não chega através do barulho. Ela chega através da calma. Ela chega no lugar onde o coração começa a se aquietar. E é exatamente por isso que, em alguns momentos da vida, o Espírito Santo usa as lutas para levar a pessoa para um lugar mais profundo de escuta. Não para machucar, não para confundir, mas para aproximar o coração da presença de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Um momento em que as respostas ainda não chegaram. Um momento em que a situação parece parada. Mas dentro do seu coração existe uma busca que talvez nunca foi tão profunda. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa entender. O Espírito Santo não abandonou a sua história. Mesmo no silêncio, ele está presente. Mesmo quando as respostas ainda não apareceram, ele continua trabalhando. E muitas vezes, antes que a resposta chegue nas circunstâncias, ela começa a nascer dentro do coração. Uma paz que não estava ali antes. Uma clareza que começa a surgir. Uma direção que começa a se formar. Porque quando o Espírito Santo começa a falar com alguém, a luta deixa de ser apenas um peso. Ela se transforma em um lugar de encontro com Deus. E quando esse encontro acontece, algo muito poderoso começa a mudar. Porque existe um detalhe espiritual que muitas pessoas só percebem depois de algum tempo. Algumas das respostas que Deus traz para a nossa vida não chegam apenas para resolver um problema. Elas chegam para transformar completamente a forma como vivemos. E é exatamente isso que começa a acontecer quando o coração aprende a caminhar com o Espírito Santo no meio das lutas. Quando o coração se cansa, o Espírito Santo traz consolo. Existem momentos em que a luta não está apenas nas circunstâncias. Ela começa a atingir o coração. A mente fica cansada de pensar nas mesmas coisas. O coração fica cansado de esperar. A alma começa a sentir um peso que parece difícil de explicar. Talvez você já tenha vivido momentos assim. Momentos em que você tentou permanecer forte, tentou continuar acreditando, tentou manter a fé. Mas dentro de você começou a surgir um cansaço silencioso. Não é apenas o cansaço físico, é um cansaço emocional. Um cansaço que aparece quando a pessoa carrega preocupações por muito tempo. Um cansaço que surge quando as respostas que o coração espera parecem demorar mais do que imaginávamos. Nesses momentos, muitas pessoas começam a sentir algo muito comum. A sensação de que estão lutando sozinhas. Mas existe uma verdade poderosa que a palavra de Deus revela. Quando o coração do Filho de Deus se cansa, o Espírito Santo se aproxima ainda mais. Em Romanos 8:26, está escrito algo profundamente consolador. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso revela algo extraordinário. Existem momentos em que o coração fica tão cansado que a pessoa nem sabe mais o que dizer em oração. As palavras não saem. Os pensamentos ficam confusos. E às vezes a única coisa que a pessoa consegue fazer é suspirar diante de Deus. Mas a palavra mostra que até nesses momentos o céu continua ouvindo, porque o Espírito Santo não apenas observa a sua luta, ele participa dela, ele intercede, ele leva até o coração do Pai aquilo que você talvez não conseguiu expressar. Isso significa que nenhuma oração feita em sinceridade se perde, mesmo aquelas que foram feitas em lágrimas, mesmo aquelas que foram feitas em silêncio, mesmo aquelas que foram feitas quando você não sabia exatamente como explicar o que estava sentindo. O Espírito Santo transforma tudo isso em intercessão diante de Deus,
E algo muito bonito acontece quando uma pessoa começa a entender isso. A oração deixa de ser apenas um pedido. Ela se transforma em um lugar de descanso. Um lugar onde o coração pode se abrir. Um lugar onde a pessoa não precisa fingir que está forte. Um lugar onde a alma pode simplesmente ser sincera diante de Deus. Porque o Espírito Santo não espera perfeição. Ele se aproxima exatamente nos momentos de fragilidade. É nesses momentos que ele consola. É nesses momentos que ele fortalece. É nesses momentos que ele começa a restaurar partes do coração que estavam cansadas. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Talvez existam áreas da sua vida onde o cansaço emocional começou a aparecer. Talvez você tenha orado muitas vezes sobre algo que ainda não encontrou solução. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa guardar no coração. O Espírito Santo não se afasta quando você está fraco. Na verdade, é exatamente nesses momentos que ele se torna ainda mais presente. Porque a presença do Espírito de Deus não vem apenas para trazer respostas externas. Ela vem para fortalecer o interior. Ela vem para restaurar a esperança. Ela vem para lembrar ao coração que ele não está caminhando sozinho. E quando essa presença começa a ser percebida, algo muito poderoso começa a acontecer. O coração que antes estava pesado começa a sentir paz. A mente que antes estava cheia de preocupações começa a encontrar descanso. E a pessoa começa a perceber que mesmo no meio da luta, existe uma presença divina sustentando cada passo. Mas existe ainda algo mais profundo que o Espírito Santo faz na vida de quem atravessa momentos difíceis. Além de consolar, ele também começa a trazer clareza. E muitas vezes essa clareza chega exatamente no momento em que a pessoa menos espera. O Espírito Santo traz clareza quando a mente está confusa. Uma das partes mais difíceis de atravessar uma luta não é apenas o problema em si. É a confusão que muitas vezes surge dentro da mente. Quando algo difícil acontece, os pensamentos começam a correr. Perguntas aparecem sem parar. E se nada mudar? E se eu estiver fazendo algo errado? E se a resposta que eu espero nunca chegar? A mente começa a imaginar cenários. Alguns deles nunca acontecem, mas ainda assim trazem preocupação. E pouco a pouco, a pessoa começa a sentir algo que muitas vezes acompanha as lutas da vida. A sensação de estar perdida dentro dos próprios pensamentos. Mas existe algo muito poderoso que a palavra de Deus revela sobre a presença do Espírito Santo. Ele não vem apenas para consolar o coração. Ele também vem para trazer clareza para a mente. Em João 14:26, Jesus fez uma promessa extraordinária. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Essa promessa revela algo muito profundo. Quando o Espírito Santo começa a agir dentro da vida de alguém, ele começa a organizar aquilo que estava confuso. Ele traz entendimento. Ele ilumina caminhos. Ele lembra o coração das verdades que estavam esquecidas. É como se uma luz começasse a aparecer dentro da mente. Aquilo que antes parecia um grande labirinto de pensamentos começa a se tornar mais claro. E muitas vezes essa clareza chega de maneira simples. Às vezes vem através de uma palavra da Bíblia que toca profundamente o coração. Às vezes vem através de uma oração que traz uma paz inesperada. Às vezes vem através de uma compreensão que surge dentro da alma, como se algo estivesse sendo revelado. Porque o Espírito Santo conhece exatamente aquilo que você precisa entender. Ele conhece os caminhos que você ainda não consegue enxergar. Ele conhece as respostas que ainda não apareceram nas circunstâncias. E quando chega o momento certo, ele começa a conduzir o coração passo a passo. Talvez hoje você esteja vivendo um momento em que muitas coisas parecem confusas. Talvez você esteja tentando entender o que fazer. Talvez esteja buscando direção para decisões importantes. Ou talvez apenas esteja tentando encontrar paz em meio aos pensamentos que não param. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa lembrar.
A mente humana pode se perder na confusão, mas o Espírito Santo nunca se perde. Ele conhece o caminho, ele conhece a direção, ele conhece a resposta que você ainda está procurando. E quando você começa a caminhar em sensibilidade à presença dele, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade começa a diminuir, a paz começa a crescer, a direção começa a aparecer pouco a pouco. Porque muitas vezes Deus não revela toda a estrada de uma vez. Ele revela o próximo passo. Depois mais um. Depois mais um. E quando a pessoa percebe, aquilo que antes parecia impossível de entender, começa a se encaixar. E é exatamente assim que o Espírito Santo conduz o coração de quem confia em Deus. Ele não apenas responde perguntas, ele guia a vida. Mas existe ainda algo muito importante que muitas pessoas descobrem apenas depois de atravessar algumas lutas. Às vezes, a maior resposta que Deus traz não é apenas mudar a situação. Às vezes, a maior resposta é transformar completamente o coração da pessoa que está vivendo aquela situação. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a nascer dentro da alma. Deus usa as lutas para fortalecer o coração. Existe algo que muitas pessoas só conseguem perceber depois de algum tempo. Enquanto estamos vivendo uma luta, tudo parece pesado. Parece difícil entender o que está acontecendo. Parece difícil enxergar qualquer propósito naquele momento. Mas quando a pessoa olha para trás, depois de algum tempo, algo começa a ficar claro. Algumas das fases mais profundas de crescimento espiritual nasceram exatamente nos momentos mais difíceis. Isso acontece porque Deus não desperdiça nenhuma parte da nossa caminhada, nem as alegrias, nem as vitórias, e nem mesmo as lutas. Em Romanos 5, 3, 4, a palavra de Deus revela algo muito poderoso. Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Esse texto mostra algo muito importante. As lutas não têm apenas o poder de pressionar o coração. Elas também têm o poder de fortalecer o coração. Quando uma pessoa atravessa momentos difíceis, segurando na mão de Deus, algo começa a mudar dentro dela. A fé que antes era frágil, começa a se tornar mais firme. A dependência de Deus se torna mais real. A confiança na presença do Espírito Santo se aprofunda. E pouco a pouco, o coração começa a desenvolver algo muito precioso: maturidade espiritual. Antes da luta, talvez a pessoa acreditasse em Deus. Mas depois da luta, ela começa a confiar em Deus de uma forma muito mais profunda. Antes da luta, talvez a fé fosse apenas uma esperança. Mas depois da luta, a fé se transforma em uma convicção. Porque a pessoa começa a perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca abandonou a caminhada dela. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez exista uma fase da sua vida que foi muito difícil. Uma fase em que você achou que não conseguiria continuar. Mas mesmo naquele momento, algo dentro de você encontrou força para seguir. E hoje, olhando para trás, você percebe que não caminhou sozinho. A mão de Deus estava ali. O Espírito Santo estava sustentando cada passo. E aquilo que parecia apenas uma luta se transformou em um marco espiritual na sua história. Isso acontece porque quando Deus permite que alguém atravesse certos processos, Ele também libera força para que essa pessoa continue caminhando. A força pode não aparecer de forma explosiva. Às vezes ela aparece de forma silenciosa. Aparece na coragem de continuar mais um dia. Aparece na decisão de confiar mesmo quando não se entende tudo. Aparece na fé de continuar orando mesmo quando as respostas ainda não chegaram. E cada passo dado nesse caminho fortalece o coração. O que antes parecia impossível começa a se tornar suportável. O que antes parecia esmagador começa a perder o poder. E pouco a pouco a pessoa começa a perceber algo muito importante. A luta, que parecia querer destruí-la,
na verdade estava fortalecendo partes da sua alma que nunca tinham sido desenvolvidas antes. Isso não significa que as lutas são fáceis. Não significa que elas não doem. Mas significa que Deus tem a capacidade de transformar até os momentos difíceis em instrumentos de crescimento. Porque quando o Espírito Santo trabalha dentro do coração de alguém, nenhuma experiência é desperdiçada. Cada lágrima se transforma em aprendizado. Cada dificuldade se transforma em fortalecimento. Cada batalha se transforma em um novo nível de confiança em Deus. E existe algo ainda mais bonito que acontece depois que uma pessoa atravessa alguns desses processos. O coração que antes estava cheio de medo começa a descobrir algo poderoso. A presença de Deus não aparece apenas depois da luta. Ela aparece dentro da luta. E quando essa revelação chega ao coração, algo começa a mudar profundamente. Porque a pessoa percebe que não está apenas esperando por uma resposta. Ela está caminhando com Deus durante todo o processo. E isso transforma completamente a forma como a luta é enfrentada. A resposta de Deus muitas vezes chega de forma inesperada. Quando uma pessoa está atravessando uma luta, é muito comum imaginar como a resposta de Deus deveria acontecer. A mente começa a desenhar cenários. Talvez você já tenha pensado algo assim. Se Deus agir, então tudo vai mudar rapidamente. Se a resposta chegar, ela vai aparecer de uma forma muito clara. Se Deus fizer algo, eu vou perceber imediatamente. Mas a história da Bíblia mostra algo muito interessante. Muitas vezes as respostas de Deus chegam de maneiras que ninguém estava esperando. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, parecia que não havia saída. De um lado estava o mar. Do outro lado vinha o exército do Egito. A situação parecia impossível. Mas foi exatamente naquele momento que Deus abriu um caminho que ninguém poderia imaginar. O mar se abriu. Aquilo que parecia um fim se transformou em passagem. A resposta de Deus chegou de uma forma que ninguém poderia ter planejado. O mesmo aconteceu muitas vezes na caminhada de Davi. Quando ele enfrentou Golias, ninguém imaginava que um jovem pastor com uma funda poderia vencer um gigante de guerra. Mas Deus não trabalha apenas com aquilo que as pessoas consideram provável. Ele trabalha com aquilo que parece impossível aos olhos humanos. E essa verdade continua sendo real hoje. Muitas vezes, enquanto a pessoa está vivendo uma fase difícil, ela tenta imaginar como tudo vai se resolver. Mas a verdade é que Deus tem caminhos que ainda não são visíveis. Ele abre portas que ninguém estava esperando. Ele muda circunstâncias de maneiras que ninguém poderia prever. Ele conecta pessoas. Ele cria oportunidades. Ele move situações que estavam completamente paradas. E quando a resposta chega, muitas vezes a pessoa olha para trás e percebe algo surpreendente. Aquilo que parecia um caminho fechado, na verdade estava sendo preparado silenciosamente por Deus. Talvez hoje você esteja olhando para alguma situação da sua vida e pensando que não existe saída. Talvez exista uma área onde você já tentou muitas coisas e ainda não encontrou solução. Se isso está acontecendo, existe algo muito importante que você precisa lembrar. A resposta de Deus não depende das limitações humanas. Ela não depende apenas das circunstâncias. Ela não depende apenas daquilo que parece possível. Quando Deus decide agir, Ele cria caminhos onde antes não existia nada. Foi assim quando Moisés levantou o cajado diante do mar. Foi assim quando Daniel foi preservado na cova dos leões. Foi assim quando Pedro foi libertado da prisão por um anjo. Em todos esses momentos parecia que a situação estava completamente definida, mas Deus tinha a última palavra. E isso continua sendo verdade na vida de quem confia nele. Porque muitas vezes, enquanto a pessoa está vivendo a luta, ela pensa que está apenas esperando por uma solução. Mas o que ela ainda não percebe é que Deus já começou a mover a resposta, mesmo que ela ainda não esteja visível. Mesmo que ainda não tenha aparecido da forma que você imaginou. Mesmo que tudo ainda pareça silencioso. O Espírito Santo continua trabalhando. Ele continua preparando caminhos.
Ele continua organizando circunstâncias. Ele continua conduzindo a história de uma forma que muitas vezes só será compreendida depois. E quando a resposta finalmente aparece, muitas pessoas percebem algo muito profundo. A espera não foi vazia. A espera também foi parte do agir de Deus. Porque enquanto a resposta estava sendo preparada, o coração também estava sendo transformado. E isso abre espaço para algo ainda mais poderoso que acontece na caminhada espiritual. Quando uma pessoa começa a perceber que Deus está agindo mesmo quando ela não consegue ver, a fé dela começa a se tornar muito mais firme. E essa fé muda completamente a forma como as próximas batalhas serão enfrentadas. Quando você confia em Deus, a luta não tem a última palavra. Existe um momento muito importante na caminhada espiritual de uma pessoa. É o momento em que ela começa a perceber que a luta não define o final da história. Enquanto estamos vivendo o problema, tudo parece muito grande. A situação parece dominar os pensamentos. A preocupação tenta ocupar o coração. A mente começa a imaginar que talvez as coisas nunca mudem. Mas existe uma verdade espiritual que transforma completamente essa visão. Quando Deus está presente na história de alguém, a luta nunca tem a última palavra. Na Bíblia, vemos essa realidade se repetir muitas vezes. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, parecia que sua história tinha sido destruída. Ele perdeu a liberdade, perdeu a proximidade da família, perdeu o lugar onde cresceu. Tudo parecia injusto. Mas anos depois, quando ele olhou para tudo o que tinha acontecido, ele declarou algo muito poderoso. Em Gênesis 50:20, José disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Essa declaração revela uma das maiores verdades da caminhada com Deus. Aquilo que parecia apenas dor, aquilo que parecia apenas perda, aquilo que parecia apenas uma fase difícil, se tornou parte de algo muito maior. Porque quando Deus entra na história, Ele tem a capacidade de transformar até mesmo situações difíceis em instrumentos de propósito. Isso não significa que as lutas deixam de existir, mas significa que elas deixam de ter poder para definir o destino final. Talvez hoje você esteja olhando para alguma área da sua vida e pensando que a situação está muito complicada. Talvez exista algo que parece fora de controle. Talvez exista uma luta que tem ocupado seus pensamentos por muito tempo. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa lembrar. A luta pode até estar presente agora, mas ela não é o capítulo final da sua história. Porque quando uma vida está nas mãos de Deus, sempre existe algo acontecendo além daquilo que os olhos conseguem ver. O Espírito Santo continua trabalhando. Ele continua ajustando caminhos. Ele continua fortalecendo o coração. Ele continua conduzindo a história de uma forma que muitas vezes só será compreendida mais tarde. E quando uma pessoa decide confiar em Deus, mesmo no meio das dificuldades, algo poderoso começa a nascer dentro dela. A fé deixa de depender apenas das circunstâncias. Ela passa a depender da presença de Deus. E isso muda tudo, porque quando a fé está baseada na presença de Deus, o coração encontra estabilidade mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A paz começa a aparecer mesmo antes da solução. A esperança começa a crescer mesmo antes da resposta. E pouco a pouco, a pessoa começa a perceber algo muito profundo. A luta que antes parecia esmagadora começa a perder força, porque o coração já não está mais enfrentando tudo sozinho. Ele está caminhando com Deus, e quando essa confiança se torna real dentro da alma, algo muito bonito começa a acontecer. A pessoa deixa de viver apenas esperando que a luta termine. Ela começa a viver sabendo que Deus está conduzindo cada parte da história. E essa certeza abre espaço para uma das experiências mais profundas da vida espiritual. A experiência de sentir paz mesmo no meio das batalhas. E essa paz é algo que o Espírito Santo traz de forma muito especial para aqueles que confiam em Deus.
O Espírito Santo traz paz mesmo no meio da luta. Existe algo que muitas pessoas descobrem apenas depois de caminhar um pouco mais com Deus. A paz que vem do Espírito Santo não depende apenas das circunstâncias externas. Muitas pessoas pensam que só conseguirão sentir paz quando todos os problemas desaparecerem, quando tudo estiver resolvido, quando as respostas chegarem, quando as preocupações deixarem de existir. Mas a palavra de Deus revela algo muito diferente. Existe uma paz que pode nascer dentro do coração, mesmo enquanto a luta ainda está acontecendo. Em Filipenses 4:7, está escrito algo profundamente poderoso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo revela algo extraordinário. Existe uma paz que não depende da lógica. Uma paz que não depende de explicações. Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas. É uma paz que vem diretamente da presença de Deus. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro do coração de alguém, ele produz algo que muitas vezes surpreende. Mesmo no meio das dificuldades, a pessoa começa a sentir uma calma interior. As circunstâncias podem ainda não ter mudado. Os desafios ainda podem estar presentes. Mas dentro da alma, começa a nascer uma sensação diferente. Uma certeza silenciosa de que Deus continua no controle. Essa paz não significa que a pessoa ignora os problemas. Significa que ela aprende a enfrentá-los de uma forma diferente. Sem desespero. Sem a sensação de abandono. Sem a ideia de que tudo está perdido. Porque quando o Espírito Santo começa a guardar o coração de alguém, ele cria uma proteção interior. Uma proteção que impede que o medo domine completamente os pensamentos. Uma proteção que impede que a ansiedade controle o coração. Uma proteção que lembra constantemente à alma que Deus está presente. Talvez você já tenha vivido momentos assim. Momentos em que tudo parecia difícil, mas dentro de você existia uma calma que não fazia sentido. Uma sensação de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Essa é a paz do Espírito Santo. Ela não chega apenas depois da solução. Ela chega para sustentar o coração, enquanto a solução ainda está sendo preparada. E essa paz é um dos maiores sinais de que Deus está presente na caminhada de alguém. Porque quando a paz de Deus começa a habitar dentro da alma, algo muito poderoso acontece. O medo começa a perder força. A ansiedade começa a diminuir. A esperança começa a crescer. E a pessoa começa a perceber algo muito profundo. A verdadeira segurança não está apenas em ver as respostas. A verdadeira segurança está em saber que Deus está conduzindo a história. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que as respostas ainda não apareceram. Talvez algumas lutas ainda estejam acontecendo. Mas se existe algo que você pode pedir a Deus neste momento, é exatamente isso. Que o Espírito Santo encha o seu coração com essa paz. Uma paz que guarda a mente. Uma paz que fortalece o coração. Uma paz que lembra todos os dias que Deus vê cada uma das suas lutas. E quando Deus vê, Ele também age. E muitas vezes, quando essa paz começa a se tornar real dentro da alma, algo muito bonito acontece. O coração deixa de viver apenas esperando por respostas. Ele começa a caminhar confiando completamente no cuidado de Deus. E quando essa confiança cresce, o coração se prepara para receber algo muito especial. A resposta que Deus estava preparando durante todo o processo. Quando uma pessoa atravessa um tempo de luta, uma das maiores dificuldades é continuar acreditando que a resposta realmente virá. Os dias passam. As orações continuam sendo feitas, mas às vezes parece que nada mudou ainda. E nesses momentos, o coração começa a sentir o peso da espera. A mente tenta entender. Será que ainda vai acontecer? Será que Deus está ouvindo? Será que a resposta ainda pode chegar? Mas existe algo muito importante que a palavra de Deus revela repetidas vezes. O tempo de Deus não funciona da mesma forma que o tempo humano. Enquanto a pessoa olha para o presente e pensa que nada está acontecendo,
Muitas vezes, Deus já está preparando a resposta. Na Bíblia, vemos muitos momentos em que a resposta parecia distante, mas estava muito mais próxima do que as pessoas imaginavam. Quando Abraão recebeu a promessa de que teria um filho, anos se passaram. Parecia que aquela promessa nunca se cumpriria. Mas no tempo certo, Isaque nasceu. Quando Davi foi ungido como rei, ele ainda era jovem. Anos se passaram antes que a promessa se tornasse realidade. Mas o dia chegou. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, parecia que tudo já estava perdido. 4 dias haviam passado, mas aquilo que parecia o fim se transformou em um milagre. Essas histórias mostram algo muito profundo. O fato de a resposta ainda não ter aparecido não significa que ela não esteja sendo preparada. Deus trabalha de formas que muitas vezes não conseguimos ver. Ele organiza circunstâncias, ele move pessoas, ele prepara caminhos, ele ajusta detalhes que ainda estão fora da nossa visão. E enquanto tudo isso acontece, o Espírito Santo continua fortalecendo o coração de quem confia em Deus. Talvez hoje você esteja esperando por uma resposta. Talvez exista uma oração que você já fez muitas vezes. Talvez exista uma luta que tem ocupado seus pensamentos por algum tempo. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa lembrar. Deus vê cada uma das suas lutas. Nada passou despercebido. Cada oração foi ouvida. Cada lágrima foi vista. Cada momento de fé foi registrado diante do céu. E quando Deus vê a luta de um coração sincero, Ele não permanece indiferente. Ele age, às vezes de forma rápida, às vezes através de processos, às vezes através de caminhos que só serão compreendidos depois. Mas Ele age. E muitas vezes, quando a pessoa menos espera, algo começa a mudar. Uma porta que parecia fechada se abre. Uma solução aparece. Uma direção se revela. Uma resposta chega. E naquele momento, o coração percebe algo muito profundo. Deus estava trabalhando o tempo todo. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez a resposta ainda não tenha aparecido da forma que você imaginou. Mas existe algo que você pode guardar dentro do seu coração, neste momento. A luta que você está vivendo não é invisível para Deus. Ele vê, Ele conhece, Ele se importa. E o Espírito Santo continua trabalhando para trazer direção, consolo e a resposta que o seu coração precisa. Por isso, mesmo que o caminho ainda pareça difícil, continue caminhando, continue confiando, continue colocando o seu coração diante de Deus. Porque muitas vezes, exatamente quando parece que nada está acontecendo, é quando Deus está mais perto de revelar aquilo que Ele preparou para a sua vida.